Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja que vem mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, e eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Verso 24, por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo e saí escondido o talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você deveria ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, eu recebesse de volta com juros. Tire o talento dele, entregue no que tem 10, pois o que tem mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas aqui não tem, até o que tem será tirado. E lance fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Senhor, muito obrigado por estar diante da sua palavra. Obrigado por essa oportunidade de reunirmos aqui diante dessa mesa, de cumprirmos os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, de cear, de participar desse memorial, até que o Senhor volte, até que o Senhor venha buscar, até que o Senhor venha restaurar o teu povo, Senhor. Nós estamos aqui lhe pedindo, Senhor, nos dá graça para compreender a sua palavra e assim vivê-la no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, deixa eu falar um pouco do contexto. Nós estamos aqui diante de um contexto. Jesus fala lá em Mateus 24 sobre os sinais dos fins dos tempos. Lembra? Guerra, amor de guerra, nação contra nação. Nós vamos pegar aqui um contexto chamado Sermão Escatológico de Jesus. Depois de ele falar dos sinais, das coisas que iriam acontecer antes da sua vinda, agora Jesus ele vai deixar claro para aqueles que estavam ouvindo e consequentemente para nós. Ele vai falar da sua vinda, e da sua vinda ele vai deixar claro dizendo: olha, nem o anjo sabe, nem o filho do homem sabe, apenas o Pai sabe o dia que o Filho voltará. Então, diante desses acontecimentos, Jesus dá um alerta para eles, e fica um alerta para nós. E qual que é o alerta? Lá no capítulo 24, não precisa vir se você quiser anotar, verso 44. Já que você está com a Bíblia aberta, volta lá. Qual que é o alerta que Jesus dá? Lá, capítulo 24, verso 44. Ele diz assim: assim vocês precisam estar, o que, irmãos? Preparados. Por quê? Porque o Filho do Homem virá numa hora que vocês menos esperam. Então, qual que é o alerta aqui? Jesus fala sobre as coisas que iriam acontecer, sobre a sua vinda, deixa claro que ninguém sabe, apenas o Pai. E ele fala: olha, isso vai acontecer, é uma realidade. A vinda de Jesus, a volta de Jesus, irmãos, é uma realidade. E ele, o que ele fala para os seus ouvintes? E consequentemente para nós: estejam preparados. Vocês precisam estar preparados. Quem está preparado aí para a vinda de Jesus? E preparado não é dizer amém, estou pronto. Não é simplesmente falar: não, eu estou preparado. No dia a dia, é uma realidade isso? Será que no dia a dia a gente tem se preparado? É claro que isso não depende de nós, a salvação não depende de nós, não é obra nossa, é dom de Deus, pertence a Ele. É Ele que vai gerar uma igreja gloriosa e poderosa, mas nós temos responsabilidades, amém, irmãos? E eu vou mostrar nesse texto que responsabilidades, elas podem gerar grandes impactos na nossa vida, e nossa vida espiritual também. Então, o que Jesus começa a falar agora? Fala: olha, vocês precisam estar preparados. E ele, para que os seus ouvintes pudessem entender, ele entra em algumas parábolas. Ele conta aqui 2 parábolas. A primeira parábola está lá no verso 1, capítulo 25. Você já conhece a parábola das 10 virgens, as 5 insensatas, aquelas que foram de encontro ao noivo, são 10 virgens.
5 eram insensatas, 5 insensatas. As 5 insensatas aqui a procurou, foi atrás do noivo, esperar o noivo sem o óleo, as suas candeias. E 5 preparadas, levaram o óleo de sobra. Amém? E todas elas saíram para encontrar o noivo, diz o texto. E o noivo aqui representa quem? Jesus. Todas elas se prepararam para encontrar o noivo. Só que 5 sem óleo e 5 com óleo de reserva para as suas candeias. E aí o texto diz que o noivo demorou a chegar. E elas pegaram no sono. E quando o noivo estava vindo, houve se dizendo: olha o noivo. E aquelas 5 sensatas acenderam suas candeias, tinham óleo de reserva. Ela olhava e dizia: olha, acabou aqui o óleo que tinha, então eu vou pôr a reserva aqui. As que não levaram falaram: olha, me dá em dobro. Vai comprar, resolvendo aqui o carro. Elas saíram para comprar o óleo, e quando voltaram, a porta estava fechada. E o que o texto diz? Olha que interessante, vai no capítulo 25. Capítulo 25, verso 11, diz assim: quando elas voltaram, depois de ter comprado, o verso 10 diz que a porta foi fechada, lá no finalzinho, o verso 11 diz: mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu, ele quem? Falando de Jesus. É uma parábola, é uma analogia, mas Jesus está trazendo isso para ele. E ele diz: a verdade é que não os conheço, portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem a hora e nem o dia. Então elas foram, compraram óleo, voltaram, a porta estava fechada. Então, irmão, o que nós aprendemos aqui? Aqui depois eu vou começar a trabalhar a outra parábola. Na primeira parábola, a gente aprende sobre ter uma vida vigilante, sobre ser vigilante, sobre de fato se preparar, de não sermos negligentes. O que Jesus quer ensinar na parábola das virgens insensatas é mostrar que cada um de nós aqui, nós temos uma vida cristã, e essa vida cristã vai exigir de nós dedicação, diligência, meu irmãos? De ser alguém diligente, de ser alguém preparado, de estar vigiante, de estar atento a todos os momentos. É isso que a parábola das virgens quer nos mostrar. Temos um encontro com o nosso noivo, e nós precisamos nos preparar, ser pessoas vigilantes. Então nós temos aqui, irmão, uma advertência sobre ser vigilante. Aí agora nós vamos entrar na segunda parábola. Vai lá. A segunda parábola, elas referem-se ao quê? Agora não é mais sobre apenas estar pronto, preparado, ser vigilante. Também fala de ser vigilante, de não ser negligente. Mas o que Jesus quer nos ensinar nessa parábola é muito mais além do que apenas estar vigilante. É de estar vigilante, mas estar ativo. É estar vigilante, mas é estar se movendo e fazendo a vontade de Deus. Aí é diferente. Não é alguém que só está esperando, preparando a volta dele, mas agora é alguém em que foi chamado, escolhido, mas agora precisa viver vigilante, viver uma vida diligente, mais ativa. Amém, irmãos? Sabe aquele irmão na igreja que apenas frequenta uma igreja com o pensamento de dizer: não, eu vou ficar aqui até Jesus, e não se envolve em nada, não faz nada, não tem compromisso com nada, não vive o reino de Deus, não anuncia as obras de Deus, não glorifica Deus? É isso que Jesus quer construir aqui na ideia dos talentos. A parábola do talento vai muito além de ser alguém vigilante, mas alguém ativo. E o que o texto diz a nós? O homem saiu para viajar. O que ele faz? Ele pega toda a sua riqueza, e que não era pouca, porque um talento significa 35 quilos de ouro. Então, irmão, é muito. Ele pega toda a sua riqueza e ele chama 3 servos. Chama o Célio, chama o Rafa e o seu Marcelinho. E aí ele chega para o seu servo e fala assim: não, Célio, eu vou te dar 35 talentos.
compartilha com o seu servo a sua riqueza, as suas bênçãos. E o que ele espera do servo? Que o servo cuide. Ele faz a mesma coisa com o Rafa, e dá 2, se a gente com 1. Mas, irmão, é aí que está. Mas é aí que está, vou só para vocês. O texto vai falar o quê? Olha lá, verso 15. Um deu 5, outro deu 2 e o outro deu o quê? Então o Serginho deu 1. Isso significa que ele é menor? Não, olha o que o texto diz. A cada um de acordo deu a sua capacidade. Então Jesus está usando aquela palavra para dizer aos seus ouvintes, dizendo: olha, vocês precisam ser como as 10 virgens, preparados, vigilantes, esperando o dia, atentos, sem negligenciar. E ele usa os talentos dizendo assim: olha, vocês também receberam algo desse Senhor, vocês receberam as suas bênçãos. Ele compartilhou com o servo, compartilhou com o Rafa, compartilhou com o servo de acordo com a capacidade. E o que isso inclui em nós? Cada um de nós aqui recebemos talentos. E tem muita divergência no meio teológico dizendo que talentos não significam dons. Que seja, mas Deus deu algo a cada um de nós de acordo com a capacidade. Se é dom, ok, é dom, vem de Deus. Deus dá dons lá. Paulo diz isso aos Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ver isso também, Paulo dizendo aos Romanos, no capítulo 12, de compartilhar com cada um dos seus filhos dons para capacitarmos na obra do ministério do reino de Deus. Então, os talentos, por mais que há divergência teológica, se fala de dons ou não, o que nós temos que entender é que Deus nos deu Deus nos concedeu dons, talentos, seja o que for, o que nós possamos compreender com dádiva de Deus. Deus deu a cada um de nós aqui, ninguém fica de fora, porque cada um de nós recebemos algo de Deus com a capacidade que temos. Então, não tem como o céu dizer assim: não, eu não sirvo o reino de Deus, não, eu não consigo servir a Deus, porque minha vida é corrida, minha vida, eu não consigo fazer nada para Deus. Consegue, porque as coisas que nós fazemos para Deus, elas não apenas se definem dentro da igreja, irmão. Esse é o nosso erro. Claro que ajudar a lavar a igreja é muito bom, ter gente na recepção é bom, né? Quanto mais gente na recepção é bom, né? Na limpeza é bom, né? Ajuda, né? Diminui o fardo, né? Mas não se trata apenas disso. Se trata do todo, se trata sobre o reino de Deus. Amém, irmãos? Então todo mundo aqui está inserido no reino de Deus. E Deus entregou a cada um de nós aqui um talento. E nós não podemos dizer: eu não tenho capacidade, eu não sou digno. É sim, porque Ele deu a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, Deus olhou para Tainá, com os 2 filhos hoje, e falou assim: eu te dei algo de acordo com a capacidade que você tem hoje de fazer. Deus olhou para a pastora e falou assim: eu te dei talentos de acordo com a capacidade que você tem. Eu já sabia que você ia ter 2 filhos, se vai ter mais, eu não sei. Se vier ver, mas se eu te dei, então, aqui, claro, filho não é o problema, nunca vai ser. Filho é a bênção de Deus, é a dádiva de Deus, é a graça de Deus. Filho é algo maravilhoso, meu irmão. Filho não é peso, é bênção de Deus, é herança de Deus, é graça de Deus. Mas nada pode atrapalhar a nossa vocação no reino de Deus. Deus tem o seu reino, Deus tem o seu exército, e nós, a igreja, somos o seu exército. E Ele nos deu talentos de acordo com a nossa capacidade, irmão. Eu estou velho, não consigo mais fazer. Não, Deus sabe da sua capacidade. E Deus te deu algo. Amém, irmãos? Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Então você não pode fugir dessa responsabilidade. Você não pode fugir daquilo que Deus te entregou, daquilo que Deus te deu. Por quê? Porque, irmão, nós vamos ver aqui no texto que é algo sério. Então esse homem chama os seus servos e fala: olha, a capacidade você tem essa, a capacidade você tem essa, e o que eu quero que vocês façam? Cuide, cultive, preserve, e se for possível, multiplique.
o texto? O texto diz que recebeu 5, tornou o quê? A 5 talentos, mais 5. O que recebeu 2, 2. E o que recebeu 1? O que ele fez, irmão? O que ele fez? Ele enterrou o que tinha recebido do seu senhor. E aí aquele senhor que volta da viagem, o que o texto diz? Vai lá, vamos pro texto. Ele volta de viagem e o texto vai dizer, cadê? Verso 19. Ele volta de viagem. Depois de muito tempo o senhor daquele servo voltou. Ele fez o quê? Acertou o contrato com eles. Irmão, sempre interpreta o texto daquilo que Jesus está trazendo. Jesus está se colocando como Senhor, o seu povo como servo. Ele está falando da sua vinda, o contexto da sua vinda, do virá. E como não, ele vai encontrar o seu povo. E aí ele diz aqui que o Senhor volta. Está falando, olha, Jesus vai voltar. É isso que ele está falando, eu vou voltar. E aí ele vai vir voltar para quê? Para acertar a conta. É isso que diz o texto? Ele vai voltar para acertar contas, olha lá. Ele voltou e acertou conta com eles. O que tinha 5, chegou para ele e diz, ó, você me confiou 5, eu ganhei mais 5, está aqui. O que recebeu 2, disse para ele, eu ganhei 2, está aqui. Esses que multiplicaram, esses que cuidaram, que cultivaram aquilo que receberam do Senhor, receberam um elogio. Olha o que o texto diz. Ele diz, você foi fiel. Fiel, porque o mais importante aqui, irmão, é a fidelidade naquilo que nós recebemos do Senhor. Você foi fiel no povo, você tem sido fiel, eu vou te colocar no mundo. Você foi fiel, a gente pega esse texto, somente o povo da prosperidade, e fala, não importa se eu dou uma moedinha, Deus vai prosperar. Não é sobre dinheiro, não é sobre valor quando você dá para Deus, não é ser fiel no Deus quando você está na necessidade. Não, eu estou passando necessidade e tenho que entregar meu dinheiro. Se eu for fiel, Deus vai me honrar. Não é essa a mentalidade que Deus quer de você. O que o texto está falando é que Ele te deu talentos, que Ele confiou algo em você sobre o reino de Deus. Porque você pode ser um dizimista e não ser alguém ativo no reino de Deus. Você pode ser um frequentador de igreja que traz um dízimo todo mês, mas você é alguém que não faz nada na segunda, terça, quarta, quinta, sexta para a edificação do reino de Deus. Quem está entendendo? Você não fala de Jesus, você não prega de Jesus, você não dá um testemunho, você não anuncia o reino de Deus, você não é um bom funcionário, você não é um bom patrão, você é apenas um frequentador de igreja que traz o dízimo. Amém? E o dízimo é importante? É. Dízimo Deus valoriza? Sim, Deus, porque irmão, o dinheiro, como a Bíblia já nos ensina, ela se torna um Deus. Eu não estou desmerecendo o dízimo, meu irmão. Não estou desmerecendo a oferta. Que eu quero ensinar, amados irmãos, a entender que a nossa vida, o que Deus fez em nós, o que Ele nos deu, não é apenas para ser um dizimista, mas é para ser um agente dele nessa terra, irmão. É ser um agente de transformação. É que chegar no seu ambiente de trabalho e dizer quem você é em Cristo Jesus. É entender que Ele te capacitou para estar lá, para glorificar o Deus. Amém, irmãos? O que nós recebemos, irmão, não é para ser negligenciado, porque o que mais nós vamos ver daqui para frente, até a vida de Jesus, é negligência. Porque Paulo vai dizer a Timóteo, dizendo: Timóteo, nos últimos dias as pessoas se tornarão egoístas, amantes de si mesmas, não se importarão com Deus, elas farão apenas a sua vontade. Então, irmãos, nós temos que despertar e discernir quem nós somos. Nós somos um povo de Deus, um povo escolhido de Deus. Ele nos chamou para estar na sua mesa, irmão, participar da sua mesa. Ele nos deu o privilégio de assentar com Ele, e Ele compartilhou com nós bênçãos e dons e talentos. Para quê? Para manifestar o seu reino. E o que nós estamos fazendo com esse talento? Você acha que você vai chegar para Deus assim, vai falar assim: você já passou para chegar para Deus no dia do juízo, você sentar contra da sua Deus? Minha vida foi muito corrida, 2
visitas que ia em casa, o meu tempo na igreja eu tenho. Não. Deus vai acertar conta com cada um de nós, aquilo que foi nos dado. Deus vai acertar conta. Que Deus nos ajude, amém, irmãos, a entender aquilo que nós somos e recebemos. Aquele servo que recebeu quem foi? Ele tinha uma visão errada de Deus. Não, meu Senhor é severo, ele corrige. A visão dele, porque se você olhar o texto, lá no verso 26, olha o que ele diz. Depois que o servo chega para ele e fala assim: olha, eu sei que o senhor colhe onde não planta, junto onde não semeia, eu tive medo e escondi o talento que o senhor me deu. Aí, olha o que o Senhor diz no verso 26. O Senhor respondeu: servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não semeei? Ele está fazendo uma pergunta, ele está fazendo uma afirmação. A visão do servo era a visão dele, era o que ele achava, era o que ele pensava, era a visão que ele tinha do seu Senhor. E tem muito crente que é assim, tem uma visão errada de Deus, uma visão distorcida de Deus. E ao invés de viver em Deus uma vida leve, tranquila, vive uma vida, sabe, uma vida reprimida, uma vida com medo apavorante de Deus. Porque se eu negligenciar isso aqui, eu tenho que pensar, nós precisamos olhar a Deus como Pai. Amém? Amém. Não, você tem essa visão de mim? Não é você que criou essa visão. E por ele ter criado essa visão, o que ele fez? Ele escondeu o talento. Ele não soube cultivar, não soube administrar, e apenas escondeu o talento e foi viver sua vida até os dias do Senhor voltar. Aí, irmãos, nós fazemos aqui uma pergunta: quantos de nós estamos vivendo como esse servo? Quantos? Deus nos deu algo, isso é certo, e Ele vai acertar conta com cada um de nós aqui. Cada um de nós vai prestar conta diante de Deus. O céu é de mim. Eu compartilhei com você agora. E isso é negociável. O que você vai fazer com isso? Porque um dia eu vou prestar conta disso. Eu te coloquei naquela igreja, eu te coloquei naquele lugar, eu te coloquei nessa família, eu te coloquei nessas pessoas, eu te coloquei lá, eu te dei pão, eu te dei graça, eu te capacitei para poder manifestar. E o que você fez? Eu fiquei sentado 20 anos da minha vida numa cadeira de igreja, indo e saindo, entrando e saindo, sem ter vida de igreja, sem compactuar com ninguém, apenas um frequentador de igreja. Nós enterramos o nosso talento, mas um dia nós vamos acertar conta. Deus te inseriu nessa igreja porque Ele sabe a sua capacidade de compactuar, a sua capacidade de desenvolver o que Ele te deu na edificação de alguém, na edificação dessa casa. Irmãos, por que eu estou falando isso? Porque nós vamos entrar em um período onde a gente não vai ter tempo para nada. A gente está falando disso, ó, nada. E não adianta que diante de Deus, Deus vai acertar conta do que nos dá. A gente consegue ter tempo para trabalhar, consegue ter tempo para estudar, consegue ter tempo para ir no shopping, consegue ter tempo para ir na praia, a gente consegue ter tempo para tudo, para ir em festa. E aquilo que foi nos confiado, aquilo que foi nos dado, o que a gente vai fazer? Eu vou enterrar. Eu vou apenas enterrar. E um dia que Jesus voltar, a gente se vê. E ele vai entender porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ter um tempo de lazer, eu tenho que ter um tempo. Sabe? Será que Deus entende tudo isso? E eu não quero trazer Deus. Porque a vida cristã é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia e dizer que a gente tem que viver sem peso. Não tem como viver o Evangelho na sua essência sem peso no sentido de sem negar algumas coisas que muitas vezes vai doer em nós. De negar uma promoção no trabalho, porque você sabe que aquela promoção vai acabar com você e da tua família. De negar, às vezes, um relacionamento que você sabe que aquele relacionamento vai acabar com você. É assim ou não é, irmão? É assim.
de negar às vezes um passeio, uma viagem, porque a gente entende que a gente tem um compromisso e responsabilidade. Eu não falo como pastor, eu falo como filho de Deus. Amém? Porque o mais importante para mim não é você dentro de um culto, é você na semana, sendo o reino de Deus, proclamando o reino de Deus, está no trabalho é reino, está na família é reino, está na rua é reino, está pregando o reino de Deus. Aqui é um ajuntamento, aqui é importante, como nós já pregamos aqui, a importância de cultuar. Isso tudo é importante, isso tudo é maravilhoso, na edificação, mas eu falo de viver uma vida naquilo que fomos confiados no dia a dia. E a gente no dia a dia está mais preocupado com as nossas coisas do que com o reino de Deus. A gente está mais preocupado com o trabalho, a gente está mais preocupado com os nossos lazeres, com as coisas que a gente tem que fazer, com a série que não terminou. Mas o reino de Deus, Deus te deu talentos. Como a pastora pregou semana passada, a gente precisa ser intencional no que a gente faz. E sabe o que me alegra aqui no texto? É saber que a minha alegria, ela não está vinculada à quantidade de coisas que Deus confiou a mim. Irmão, se Deus me deu uma igreja, uma pastoreada, com 50 membros, eu estou feliz com isso. Todo pastor precisa entender de que aquilo que foi dado é a capacidade que ele tem, ponto final. E os membros precisam entender da mesma forma. Porque às vezes a gente vive uma vida de comparação. Deus deu 5 talentos para ele, 2 para ele. A medida que ele tem para administrar, uma ali é outra, e está tudo bem. E às vezes a gente quer ficar colocando fardos pesados na vida dos pastores, na vida, às vezes, dos pastores na vida da igreja. Ele quer pegar uma pessoa que não tem a capacidade de desenvolver algo no corpo e coloca e mata a pessoa. Então, tanto o pastor como a igreja precisa ter essa sabedoria de lidar com isso. Cada um tem uma medida, uma capacidade. Amém? E a medida e a capacidade não é o que você pensa em nada. Deixa eu dizer algo. A maioria dos crentes pensa assim: não, mas eu não quero isso aqui, não quero liderança, não, eu não quero, sabe? A gente foge. Mas não é o que você pensa. É Deus, é isso que o Senhor quer. O Senhor me colocou aqui para isso, para ser isso, para fazer isso. Amém. Eu não vou ter nada. O que a gente quer fazer? Fugir das responsabilidades. Fugir dos fardos, vamos assim dizer. Porque a gente não quer negar a nossa vida lá fora. A gente nega as coisas de Deus, nega o que Deus nos deu, mas lá fora a gente não nega. E o que o texto diz? Vocês vão prestar conta. Ele vai voltar e ele vai cobrar aquilo que foi nos dado. Quero colocar bem em você de maneira nenhuma. Para quem vive o reino de Deus, isso é privilégio, é alegria. Agora, para quem não está vivendo isso, deve ter medo. Mas aquele que está vivendo, está sendo reino, está vivendo o reino de Deus, está sendo intencional no que está fazendo, irmão, para ele é alegria, porque está fazendo a vontade de Deus, amém? Então, irmãos, que nessa manhã a gente entenda que não basta apenas ser vigilante, sentado numa cadeira de igreja, se guardando o pecado. Não, isso é muito importante. Mas o que Jesus quer dizer na palavra dos talentos? Ter uma vida ativa. Ativa não nas suas coisas, no reino de Deus. Porque na nossa coisa a gente é ativo em tudo. Reino de Deus. O que Deus entregou a você? O que Deus deu a você? Por que Deus te colocou nessa casa? Você perguntou? Por que Ele te trouxe para cá? O que você pode contribuir? O que você pode fazer? Você já perguntou para Deus? Ou você apenas enterrou o talento? Você está aqui. Deus me colocou aqui, eu enterrei meu talento e está tudo certo. Não, Deus te colocou aqui porque tem um propósito. Amém. Amém? Não tem como ver uma vida cristã sem responsabilidade. Deus tem um reino e Ele nos escolheu para avançar o seu reino. E foi nos dado os dons para isso. O Espírito de Deus deu a cada um de nós dons. Para quê? Para que a nossa luz brilhe diante dos homens. Para que eles vejam nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Amém? Amém. Não importa o seu poder financeiro.
financeiro, não importa a sua capacidade de falar, Deus confiou talentos a você. E Ele vai voltar e acertar conta daquilo que foi confiado. Então a pergunta que a gente deve fazer é: o que eu tenho feito daquilo que foi me dado? Como eu tenho vivido a minha intensidade naquilo que foi me confiado? Então que nessa manhã a gente possa compreender que foi nos confiado e assumir essa responsabilidade. Porque Ele vai voltar e Ele vai pedir conta de tudo aquilo que foi nos dado. Sabe o que o texto fala? No verso 30 ele diz assim: lance fora o servo inútil. Quem é o servo inútil? O pastor fala assim, né? O servo inútil é aquele que faz o que pede. O servo inútil é aquele que negligencia o que foi dado. Servo inútil é aquele que foi confiado a algo e não faz. É igual o teu trabalho. Você coloca o funcionário, a função dele é aquela. Se ele não faz, ele é o quê? Chama ele do quê? De inútil. O que ele está fazendo ali? Nada. Está colaborando com alguma coisa? Nada. E no reino de Deus, irmão, a mesma coisa. Ah, no reino de Deus, Deus é pago. Não. Deus trata o servo inútil como inútil. O servo, vamos dizer assim, inativo, assim que fala. O servo que não é proativo, que não vive aquilo que foi chamado. O que Jesus fala? Servo inútil. O que vai fazer com o servo inútil? Lançar fora. Não tem lugar para servo inútil no reino de Deus. E se Deus está falando que não tem servo inútil no reino dele, porque Ele está nos dizendo que o trabalho, que aquilo que foi nos dado, o fazer faz parte, não nos salva, mas faz parte. Então, gente desocupada, Kleber, a gente estava até conversando esse dia, né? Deus trabalha com gente ocupada. Quanto mais você é ocupado, mais Deus te essa é Deus. Cadê Deus? Kleber quem trabalha, tem nada dos meus filhos para cuidar, nos ajuda na liderança. Fábio, está aposentado, está de boa, hein? Está de boa, que eu falo, é Fábio. Mas tem que cuidar da casa, do periquito, do gato, o que mais tem? Da Adriana, bastante coisa, né? Ajuda na igreja. Essa semana, pedi para ele, vem aqui, ele abriu a igreja, fechou a igreja, ficou olhando, ajudou. Você percebe que mesmo ali aposentado, está sempre ali, se movendo. Você não vê uma reclamação, não pastor não dá, não pastor não dá, toda hora que ligar. Filhão, vai lá me ajuda, tá lá. Sabe, você vê que gente não está desocupada. Adriana a mesma coisa, trabalho, ir lá, e volta, está sempre assim. E assim, eu acredito que muitos irmãos. Então, o que Deus quer de nós? Que nós assumamos a nossa responsabilidade como igreja, como família. Porque quando a gente assume a nossa responsabilidade, as coisas começam a acontecer e aí a gente começa a viver com mais leveza. E quando nós chegarmos diante de Deus, a gente não vai ter uma cobrança, a gente vai ter alegria, menos. Porque quando a gente está perto do outro, a gente olha para o outro e fala: irmão, você está muito parado. E aí? Até quando você vê assim? Entende? Então, irmão, a importância de estarmos juntos, darmos essa liberdade, essa intimidade, de chegar para o outro irmão e falar assim: ó, Deus te deu algo. Não negociamos. Estou aqui para te ajudar. Estou aqui para somar. Vamos junto. Porque um dia Jesus voltará e vai cobrar daquilo que foi nos dado. Amém, irmãos? Amém. Os dias que estamos vivendo são dias que vão nos afastar cada vez mais daquilo que foi nos confiado em Cristo Jesus. Não seja negligente. Não seja negligente. Deus te colocou nessa casa, Deus te colocou nessa família, porque Ele tem um propósito. Porque Ele quer te usar. Ele quer fazer você um servo útil e não inútil. Porque o inútil Ele lança fora. O inútil não tem espaço no reino de Deus. Deus trabalha com gente ocupada. Eu tenho, minha princesa sempre fala junto com os meninos da limpeza. É puxada, não é só a gente, é só a gente.
coisa. Ora, porque essa área é grande. Amém? Mas nunca deve ser isso. Porque a recompensa vem do Senhor. Quem dá a recompensa é Ele. Então tudo que nós fazemos para Deus, não é em vão, vai valer a pena. Porque Ele recompensa todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação. Amém? Amém. Que não sejamos servos inúteis. O que fez tanto as virgens e esse servo ser lançado fora? A inutilidade. Ser inútil. Ser alguém apenas que vive por viver, sabe? De não ter compromisso com nada, de enterrar o findado, de não se preparar. Não seja inútil. E quando eu falo inútil, vou repetir, não é fazer coisa dentro da igreja. É de ser, viver o reino de Deus na sua família, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, no ambiente de trabalho, como igreja, tudo isso. Amém? Porque se a gente considerar só o fazer da igreja, a gente vai ter um monte de gente fazendo coisa dentro da igreja e não sendo igreja fora. Amém? Não seja inútil. Deus te deu algo e Ele vai cobrar. Não sou eu, não é a pastora, é o Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender o privilégio que é estar na sua mesa. Senhor, obrigado, Senhor, por esse privilégio de nós fazermos parte desse reino que é eterno, desse reino que é poderoso. Senhor, nós sabemos e nós estamos discernindo esses dias, são dias tão corridos, parece que as horas, Senhor, estão passando voando, parece que de fato as horas estão circuntando, curtas, mas nós sabemos, Pai, que isso é o fazer muitas coisas. Estamos ocupados com tantas coisas e nós te pedimos, faça-nos discernir se essas coisas que estamos ocupados são relevantes, estão colaborando para a nossa vocação, o nosso chamado, estão glorificando o Pai. Senhor, não nos deixe ser pegos como servos inúteis, não nos deixe ser pegos como servos, Senhor, improdutivos. Não, Senhor, nós sabemos, Pai, que salvação não depende de nós, é obra do Senhor, é obra do Teu Espírito na nossa vida, mas nós como igreja, nós como os filhos, sabemos a importância de nos movermos, de fazermos para glorificar o Pai, porque a Tua palavra diz que as nossas boas obras glorificam o Pai que está nos céus. Então, Senhor, tudo que vamos fazer a partir de hoje, tudo que nós estamos inseridos no ambiente de trabalho, no ambiente de igreja, que tudo venha glorificar o Pai, Senhor, em nome de Jesus. Não nos faça nos enterrar aquilo que foi nos confiado, não nos faça nos enterrar os talentos que foram nos confiados. Senhor, nós aqui entendemos que cada um aqui tem uma capacidade para lidar com aquilo que foi dado pelo Senhor, e nós um dia prestaremos conta disso, Senhor. Não nos deixemos cair no erro da correria desses dias, não nos deixemos cair na correria do dia a dia, de negligenciar, Senhor Pai, aquilo que o Senhor entregou a cada um de nós. Que possamos ser intencionais naquilo que vamos fazer, que nós possamos ser intencionais no talento que nós recebemos, no desenvolvimento disso. Não queremos ser pegos de surpresa, não queremos, Senhor, ser lançados fora por sermos negligentes. Em nome de Jesus, que ninguém aqui nessa casa venha a ser negligente, Senhor. Negligente na sua família, negligente na sociedade, negligente no seu ambiente de trabalho, negligente com a igreja, com a casa, que faça-nos entender, Senhor, que nós somos uma família, nós somos um corpo, que nós dependemos uns dos outros aqui, Senhor. Faça-nos entender, Senhor, que esse corpo existe vários membros, e cada membro funciona naquilo que foi chamado, e se cada um funcionar, Senhor, o corpo se move, o corpo anda, o corpo produz, o corpo dá resultado, o corpo glorifica o Pai, Senhor. Em nome de Jesus, tira-nos da inércia, tira-nos da insensatez, tira-nos da negligência, Senhor. Em nome de Jesus, sabemos o quanto é corrido para a mulher, para a mãe solteira, para a mãe dos filhos, para o
marido que passa às vezes o dia inteiro em pé trabalhando, mas Senhor, que essas coisas não roubem de nós aquilo que foi nos dado, que não nos façam desenterrar o nosso talento, Senhor. Em nome de Jesus, não queremos ser pegos de saia justa, não queremos ser pegos de surpresa, Senhor. Ajuda-nos, meus irmãos, ajuda-nos nós como igreja a entendermos, Pai, o privilégio que temos de sermos escolhidos e recebermos do Senhor dons, talentos e bênçãos. Se alguém aqui, Senhor, tem o dom de contribuir, contribuir. Se alguém aqui, Senhor, tem o dom de amor, que ama, dom de palavra, prega. Cada um aqui, Senhor, funcione no talento que o Senhor entregou. Cada um aqui, Senhor, funcione debaixo do talento que o Senhor liberou sobre a vida deles. Nós queremos entregar diante do Senhor frutos, resultados de uma boa vida transformada no meio do Espírito. Em nome de Jesus, irmão, eu quero dar um tempo para você orar, antes de nós cearmos. Fala, Senhor, se eu tenho sido negligente no meu talento, eu quero te pedir perdão. Perdão, Senhor, se eu tenho falhado como filho, como, Senhor, sacerdote, eu tenho falhado, Senhor, como embaixador, se eu tenho falhado como corpo, eu te peço perdão, Senhor. Se eu não tenho desenvolvido o meu dom, se eu não tenho contribuído com o talento que foi me dado, Senhor, eu te peço perdão essa manhã, em nome de Jesus. Fale com Ele, abra seu coração, diga para Ele quando você se arrepende de ter negligenciado, às vezes com uma vaidade. Fale com Ele em nome de Jesus. Você percebe que os justos, eles viviam debaixo do reino de Deus. Não paravam pessoas.
ajudar, eram irmãos, traziam pessoas, ministravam, ajudavam o necessitado, visitavam presos. Esse é o que ele está falando ali. O justo, toda a sua vida estava fazendo alguma coisa para a reino de Deus, em prol de alguém. Aí Jesus chega no dia do julgamento das nações assim, ó, você fez isso, tem isso. Quando nós fizemos isso para você, não foi para mim, foi por alguém. Então o que isso nos ensina, irmão? Que a vida do crente é uma vida de responsabilidade, é uma vida ativa, é uma vida de frutos, uma vida para a glória de Deus. E aí ele fala aqui na outra parte, a parte dos que foram colocados à sua esquerda. Ele vai falar para aqueles, né? Foram separados dele. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: maldito, aparte de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome, vocês não me deram, eu tive sede. E ele começa a falar. E eles fizeram a mesma pergunta. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos, com fome, com sede, estrangeiro, necessitado, enfermo, preso, e não te ajudamos? Ele respondeu: eu digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequenos, também a minha deixaram de fazer. A vida do crente é uma vida ativa, responsabilidade, graça, manifesta, bondade. Amém? Eles não receberam a salvação por isso. Eles foram honrados por isso, separados por isso. Não foram salvos por fazer boas obras, mas foram honrados, lembrados de Deus. Eu quero ser lembrado por Deus das boas obras, porque as boas obras glorificam. Eu não quero ser alguém pego, surpresa, assim, você viveu sua vida inteira, talento enterrado, terror. Infelizmente, você não se preocupou com o doente, você não se preocupou com o preso, você não se preocupou com o depressivo, achou que era frescura, você não estava nem aí, você enterrou o seu dom, não se preocupou com a igreja, então vive na sua vida. Quem vai fazer? Não vai ter honra, vai ser envergonhado. Que o Senhor nos encontre em honra no dia do julgamento. Amém. Amém. Vamos cear. Recepção pega cedo. E eu quero que você peça perdão, literalmente perdão. Você me perdoa, você tem sido negligente. Você tem dado mais tempo ao meu trabalho. Essas horas extras têm sido mais importantes para mim. Sabe, você tem priorizado às vezes os meus sonhos. Eu tenho esquecido que o meu talento, Senhor, eu te peço perdão. Amém? Senhor, nós vamos ceiar agora. Nós vamos pegar do pão, pegar do sumo que representa seu corpo e seu sangue, Senhor. Faça-nos lembrarmos aquilo que recebemos do Senhor quando fomos chamados. Faça minha irmã e meu irmão lembrar do dom e do talento que recebeu. E Senhor, faça com que esse dom e esse talento, Senhor, ressurja sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração e desperte cada um de nós, em nome de Jesus.